Uma coisa é falar da gestão fora do futebol, outra coisa é falar da gestão dentro do futebol. E aí, assim, quando você vai analisar fora do futebol, administrativamente, ele julga ali que foi excelente nesse ano, né? Muito bom no ano passado e tudo mais. E quando você pega os números, compara balanços e tudo mais, realmente, você não tem o que falar. A evolução do Corinthians em receita, em redução de despesas e tudo mais, realmente foi muito bom mesmo. E quando você vai falar de futebol, não preciso dizer nada. O presidente avaliou o trabalho no futebol desse ano como péssimo. Então, para mim, ele está reconhecendo o óbvio. O Garrafa estava agora mesmo criticando a gestão do Duílio no planejamento para esse ano. O próprio Duílio está dando razão aqui, é o que disse o Garrafa. Então, primeiro, assim, que o Corinthians parece que esqueceu a sua história, a sua tradição de ser o clube mais democrático de todos, né? Eu não entendo, respeito a todos os profissionais, obviamente que não tem nada a ver com isso, que foram chamados para entrevista, mas democraticamente não foi o Corinthians. Essa conversa do Duílio deveria ser com os jornalistas. Eu discordo, o Palmeiras já teve essa postura e discordo totalmente do modo que foi feita essa entrevista. Escolher 6 jornalistas, 6 veículos de imprensa para uma entrevista, repito, nada contra os profissionais que foram lá cumprir o seu dever. Tá? Então, o Corinthians, como clube democrático, deu um péssimo exemplo de escolher jornalistas para conversar com o presidente. Quer dar uma entrevista exclusiva? Ok. Entrevista exclusiva é uma coisa. Agora, você escolher jornalista para uma entrevista coletiva, falar que é um debate, me desculpe, mas eu discordo do modo. O Corinthians, acima de qualquer coisa, é futebol. O Duílio fala que primeiro ano bom, segundo ano bom quando é futebol e terceiro péssimo. A gestão do Duílio no futebol foi péssima no geral. Ele não ganha absolutamente nada. O torcedor falar que se comparar com a gestão, aspecto financeiro, gestão do Flamengo, gestão do Palmeiras, eu discordo muito. Eu não sei, o Corinthians, a não ser que o Corinthians esteja nadando em dinheiro. Não, mas... Qual era a dívida e quanto está a dívida, Salazar? Então, aí a questão é a seguinte, né? A dívida é um assunto muito complexo, porque se você pegar só a dívida operacional, retirar juros, ela caiu 23%, foram mais de 300 milhões pagos só em dívida. Só que se você pegar o número bruto, ela foi de 949 milhões para 892. Aí você fala, por que caiu tão pouco juros? Se você pagou 300 milhões? É juros. Ele até deu um exemplo, ele falou, pega um apartamento, paga ele em 20 anos, olha os juros, quanto que ele vai custar. Negociar juros. Imagina os juros de 900 milhões. Você tem 900 milhões, quantos são mais juros? Então o cara pega e olha, foi de 949 para 892, só que o clube gastou mais de 300 milhões. Então foi uma ótima gestão para pagar juros. Foi uma ótima gestão para equilibrar a dívida, porque uma coisa... Mas equilibrou, não aconteceu nada. Uma coisa caminha lado a lado com a outra. Mas o que tem que caminhar lado a lado, e a gente tem que reforçar aqui, é a receita. O Corinthians, e isso realmente eu nunca vi, o Corinthians saltou de uma receita ali que nem chegava a 500 milhões e agora vai bater 1 bilhão. Hoje isso a receita... se reverte para o futebol de que forma? Não, você tem uma dívida de 900 e uma receita de 1 bilhão. É mesmo que você tem 10 mil reais para pagar no final do mês, você ganha Corinthians não é banco, eu não vou discutir. Essa receita mudou em 3 anos. Essa receita mudou em 3 anos. Corinthians para mim não é banco. Hoje a receita é maior do que a dívida. Bom, tem muitos futebol temas continua que a gente tem que falar aqui. Então vamos lá. Você deve se lembrar que a tia Leila falou há alguns meses que subiria o valor de patrocínio do Palmeiras se alguém provasse que o Corinthians recebe mais do que o Verdão. E o Duílio falou sobre isso, dá uma olhada. A camisa vale os 123 milhões? Vale e vai aumentar agora. Antes do final do mandato? Se Deus quiser. Para quanto? Estou tentando. Não sei ainda, estou tentando fechar um negócio. Ela te desafiou, né? Quem? Ela te desafiou, né? Ué, mas a Leila é minha amiga, adoro ela. Mas se você mostrar, ela aumenta lá, né? Não foi isso que ela falou? Não tem como mostrar. Se ele mostrar, eu aumento o meu aqui. Ué, mas eu tenho que mostrar para ela aumentar o dela. O Corinthians tem 2 mundiais. É diferente o preço, cara. Os 80 aqui não ia ter espaço. Deu a cutucada da tia Leila. Confirmou. A Leila não queria uma confirmação? Queria. Eu até falei, ninguém vai. Mas Os contratos têm confidencialidade. Não, nem ela. Pede pra ela mostrar algum contrato. O Corinthians não tem obrigação nenhuma de mostrar contrato. Vai mostrar contrato, não existe. Agora, Mas ali a palavra agora é muito melhor, Duílio, o Corinthians, nessa rivalidade com o Palmeiras, não você e a Leila, vocês não marcam gols. É Corinthians dentro de campo, é o Corinthians ganhar do Palmeiras. É isso que o corintiano esperava e não foi na sua gestão. É isso que o corintiano esperava. O corintiano, ele tem as dívidas dele para pagar, o boletinho dele para pagar, o carnezinho para pagar. O corintiano quer saber do Corinthians. O Corinthians com o Palmeiras perdeu. Ponto. Não, mas eu entendo assim, eu vejo que o Corinthians está passando por uma situação que o Palmeiras, que o Flamengo passaram lá atrás. O Palmeiras e o Flamengo, quando foram resolver as suas situações financeiras, sofreram pra caramba. O Palmeiras lutou, quase caiu pela terceira vez
até que conseguiu resolver a questão financeira. Eu acho que é o caminho. Só que eles estão em épocas diferentes. O Corinthians agora, me parece, está nesse caminho. Então vai sofrer mesmo. Acho que é uma situação natural enquanto você está resolvendo a questão das dívidas. E sobre o Mas futebol... como resolvendo se ele só conseguiu pagar juros, Salazar? Não é só. Como você fala só? Mas O só, quando você pega o início da gestão lá, você pega lá os juros, 3%, se eu não me engano. Hoje o juros está acima dos 10%. Então, assim, só não. A dívida, enfim, parou de crescer. E hoje a receita é maior que a dívida. Mas eu Então, acho que assim, esse é um enxugar trabalho que gelo, precisava é começar. Tá enxugando gelo, é difícil. Aí. Exato, é um trabalho que alguém precisava começar. Eu sei, O mas- Bandeira de Melo começou no Flamengo, Nesse aqui o ritmo Paulo aí, Nobre começou no nesse Palmeiras. ritmo aí. Alguém Não, tinha que não começar. Nesse Nesse ritmo, Não, alguém tem que o São começar. Paulo Entendeu? ganhou uma Copa do Brasil. O São Paulo ganhou uma Copa do Brasil. O São Paulo tá nadando em O dinheiro? Duílio falou sobre isso. Eu Ele falou sei. assim, se eu quisesse fazer o que o São Paulo fez, eu poderia. Agora. Vamos lá. Você deve estar se perguntando quanto tempo o Corinthians precisa para ajustar as contas e igualar a parte financeira de Palmeiras e Flamengo. O presidente do Willio falou sobre isso também. Vamos ver. Eu acho que uns 2 mandatos com responsabilidade. Mais 2 mandatos, mais 6 anos. Comprar jogador não, a gente já conseguiu fazer, o pra próximo se já vai estabilizar. fazer. Que Exato. o foco seja o campo, assim. Exato. Não E as você dívidas. tem, hoje eu não sei de cabeça a dívida do Flamengo, mas deve ter aí uns 300, 400 milhões de dívida. E tem dinheiro para pagar Sim. aquilo que a gente estava falando aqui agora. Mas não precisa pagar, ele está pagando parcelado como ele combinou, está cumprindo, ponto. Não precisa zerar. Né? Ele foi lá comprar jogador e não pagou. Mas para Mas não se pagou porque solidificar tá em dia. dessa maneira, você acredita que mais 2 mandatos com essa responsabilidade? No mínimo esse, no mínimo. Para o seguinte já começar, vai com uma dívida de 300, 400, por aí. Bom, Ou seja, o torcedor corintiano, olha, vai ter que ter uma paciência os de próximos igual. 6 anos Estamos vai falando 9 de anos 9 com anos. problema. Os 3 9 dele, anos. mais 2 mandatos, são 9 anos para colocar a casa no lugar. Ou seja, a situação é realmente muito ruim financeiramente. Então o Corinthians, para chegar nessa condição... Porque eu perguntei para ele, quanto tempo você acha que vai demorar para chegar nessa solidez, por exemplo, que é o Flamengo hoje? Disputa todos os títulos e tem condição financeira Uma para década. comprar... Ele falou mais 2 mandatos. Gente. Então alguém tinha que começar. Alguém tinha que Cai começar. para a segunda divisão daqui 15, 20 dias, você vai ver essa dívida aumentar. Porque acaba dinheiro de televisão, verdade. acaba dinheiro de patrocinador, entendeu? Não, mas aí você está concordando com ele. Não é? Ele disse que foi péssimo esse ano Não, mas sobre o futebol. você não pode. Mas você não pode abandonar, deixar o futebol como tá. O futebol do Corinthians está abandonado, Salazar. O futebol do Corinthians está abandonado. O Santos, com toda a dificuldade, passou o Corinthians. Atenção! O São Paulo é campeão da Copa do Brasil. Você mesmo falou do planejamento, dinheiro que está entrando, recurso. Ó. Você faz também dinheiro com títulos.